Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei de onde vocês estão me vendo, mas eu acredito que a maioria de vocês é boa noite, né? Todo mundo aqui de Brasília, né? Pelo que eu vi da Google. E a gente vai falar, né, sobre segurança de cloud, a gente vai falar sobre segurança de nuvem. E, no geral, assim, antes da apresentação, para vocês saberem o que é, né, para vocês se contextualizarem, eu separei alguns tópicos aqui que eu vou explicar um por um, e aí depois o Peniche ele vai dar seguimento. Não vai ser uma explicação que ela vai ser presa a tópicos, mas ele vai explicar uma explicação que, quando vocês repararem, ela vai girar em torno disso, beleza? Então, assim, a minha função aqui vai ser só dar um norte para vocês, dar uma contextualização, e com base na minha fala, com base no que eu apresentar, vai ser a argumentação do Peniche, vai ser o que ele vai, né, tá ali falando para vocês. Então, vamos lá. Eu reuni no todo aqui, de acordo com o que ele vai falar, cerca de 5 tópicos que a gente vai tratar hoje sobre a segurança de cloud, que principalmente aqui, pelo que ele me falou, né, que muitos de vocês são devs e tal, vocês precisam saber disso, principalmente, né, pela questão de desenvolvimento seguro. Então, assim, eu já vou começar com o pé na porta, né? Começando já direto trazendo aqui o assunto para vocês. E o primeiro que eu gostaria de falar, gente, assim, sem sombra de dúvidas, para nossa introdução, né? Sem mais delongas, é a arquitetura proveniente, né? O que seria exatamente a arquitetura proveniente, que é o primeiro tópico ali que a gente começa falando da arquitetura de cloud, né? E da questão também da segurança. Se vocês provavelmente estudarem cloud, né, independente se é Azure, AWS, se é Google Cloud, independente de qual seja o provedor de vocês, provavelmente a primeira parte que vocês acabam aprendendo, né, é a questão da arquitetura como um todo, né? E aonde que isso se aplica no contexto de segurança? A primeira coisa que vai ser provavelmente dita é a respeito de vocês modelarem o sistema de vocês. Então, vocês já sabem, assim, que a primeira etapa da segurança de cloud é a arquitetura proveniente. Por quê? Porque precisa haver ali os mecanismos pré-configurados, todas as coisas certinhas e moduladas para que possa haver a segurança. Porque, assim, muitos, assim, no geral, né, pensam na segurança como só uma coisa a ser aplicada, né, só uma coisa, assim, que tem que ser feita, mas elas nunca pensam assim, cara, se você parar para pensar bem, existem condições para que essa segurança aconteça, né? Então, a primeira coisa que a arquitetura trata, principalmente porque cloud é um tema extremamente complexo, e para quem já mexeu, obviamente, vai saber que existem, no geral, né, uma série de serviços, uma série de assuntos e de coisas que uma cloud como um todo é capaz de prover. Então, para isso que existe o primeiro tema, o primeiro assunto, que é a arquitetura proveniente. A partir disso, que você já tem o seu ambiente pré-montado, você já tem as soluções ali que você vai utilizar, você já tem uma ideia do que vai ser colocado, vem o segundo assunto que provavelmente o Peniche vai tratar também, que é a modelagem de ameaças. Ou seja, a partir do momento que você tem a arquitetura proveniente, ou seja, você tem uma ideia das soluções que você vai aplicar, tanto na parte de cloud, quanto na parte de código, quanto na parte prática mesmo, você já tem uma ideia ali do que vai ser feito, que é a parte da arquitetura proveniente, já vem a segunda etapa, que é a modelagem de ameaças. Porque pensa pelo seguinte, se você sabe que tal tecnologia está ali, se você sabe que tal serviço está ali, que tal coisa está ali, e ela funciona de determinada maneira, e você sabe que se determinada maneira acontecer certa coisa, pode gerar um risco, logo você cria o que a gente chama de modelagem de ameaças, que é onde você para e pensa, meu, peraí, essa parte aqui do meu código, por exemplo, pode ter ali uma eventual ameaça. Esse é um ponto crítico, né, que a gente chama. Ou também na cloud, né, dependendo do serviço que você está configurando, por exemplo, pode haver ali um problema eventual, né, aquele ponto que trata de informações muito sensíveis. Então, por isso a modelagem de ameaças, porque a partir do momento que você tem arquitetura, você acaba pegando ali, né, e modelando quais são os pontos que são mais prováveis de ser vulneráveis e quais são os menos, em tese, prováveis de ser vulnerável, apesar de que todo ponto é vulnerável, tá? Acaba que é mais importante você só priorizar o que deve ser de primeira instância considerado como primeira prioridade, né, da segurança, o que deve ser corrigido, o que deve ser mitigado primeiro, para depois você priorizar coisas menores, ou seja, causas ali, né, eventualmente menores, pontos que têm chances de haver menos fragilidade, ou então fragilidades que elas podem vir a ser aceitas, entendeu? Então, o terceiro tópico que a gente separou aqui para poder falar sobre isso já se interliga diretamente com isso, né? A partir do momento que você modela as ameaças, que você possui uma arquitetura proveniente, você também passa a ter que fornecer a configuração proveniente. Essa daqui é relativamente óbvio, tá, de entender, porque assim,
configuração proveniente, né? Você tem um ambiente ali, você já modelou onde são os principais pontos de segurança. Tá, agora para e pensa, beleza, eu já sei que tem esse tipo de coisa, agora quais são as etapas que precisam ser implantadas, né? O que necessariamente precisa ser mudado ali? E qual é a ordem de prioridade que eu vou dar para essas mudanças? Para isso a gente chama de configuração proveniente, porque necessariamente ela se trata de uma escala que você vai definir de quais são as primeiras coisas que você tem que mudar. Entendeu? Então, se tem uma determinada vulnerabilidade ali que pode acontecer num ponto que você modelou, cara, você precisa pensar ali quais são as primeiras configurações de instância e qual tem que ser feitas, né? Outrora, mais tarde, ali tem que estar sendo feitas. O penúltimo tópico que a gente reuniu, o quarto tópico depois disso, é a avaliação de risco, né? Porque depois que você já forneceu todas essas coisas, você já sabe por onde agir, cara, você precisa avaliar de todos os pontos vulneráveis, que é o que eu citei anteriormente, que aqui a gente entra muito nessa pauta, que é, cara, o que tem que ser provido de imediato e o que tem que ser provido mais tarde. Ou seja, o que é um risco para o agora e o que é risco para depois. E aí já entra uma coisa assim que é muito importante vocês saberem diferenciar os pilares de segurança, né? Nesse quesito, que mais tarde vocês vão entender, eu só estou dando uma contextualizada para vocês entenderem do que se trata. E por último, né, entra a gestão com inteligência. Por que a gestão com inteligência ela vem por último? Não é porque ela é menos importante ou porque ela é mais importante, não tem nada a ver com isso. Na realidade, ela é colocada em último porque, pelo contrário, ela tem que ser uma coisa que ela tem que estar presente antes mesmo de que, de fato, a aplicação exista, antes que, de fato, entre em estágio de desenvolvimento. Porque a gestão com inteligência, cara, se trata ali do princípio da comunicação. Então, assim, vocês têm que estar se comunicando. Se você é de tal setor, cara, você tem que estar todo o tempo se comunicando com o cara de outro setor. Se você tem uma função, você tem que estar o tempo todo se comunicando com o outro. E isso é extremamente importante, porque em caso do seu sistema ser atacado, por exemplo, você já vai ter ali pré-orquestrado o que vai ser feito. Isso daí tem muito mais a ver com SOC, não é muito a parte da nossa palestra, mas isso entra como pauta principalmente da segurança de cloud, entendeu, amigos? Então, esses são os tópicos, assim, esses são, na verdade, os tópicos que eu reuni juntamente com o Peniche, e essa é a contextualizada que eu queria dar para vocês antes do Peniche começar a embasar e começar de fato a palestra. Só me apresentando para vocês, eu sou um estudante de segurança de informação, eu estudo há um todo há 5 anos, meu nome é Guilherme Berlanga, e o Peniche acho que a maioria de vocês já devem conhecer, mas eu dispenso apresentações para esse cara, porque ele é incrível, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora, acredito eu que eu deva dar a voz para o Peniche para ele começar a desenvolver os 5 tópicos que eu apresentei com vocês. Então, prossegue aí, bicho. Parabéns, Guilherme. Foi incrível essa introdução. É um dos meus filhos aí, né? Trabalha junto comigo. Vocês gostaram? Acharam excelente? Demais, demais, falou muito bem. Parabéns, inclusive. Deixa eu mostrar aqui. Porque estão utilizando a cloud como arquitetura aí de seus sistemas. Cadê? Janela toda. Vamos ver o meu computador. Beleza? Consegue ver aí? Sim, tô vendo. Então, eu sou o Peniche, Executive Security Advisor, e hoje a gente vai falar sobre segurança em cloud, certo? Vou deixar pequeno, que é melhor que eu navego aí em outros lugares. Hoje a gente sabe que a cloud, independente de qual for, ela está em todos os ambientes. E claro que a GCP, hoje GCP, é das mais utilizadas aí. E ela trabalha de uma forma que ela tem várias máquinas, mas ela tem um sistema dela, tipo GUI, ali uma interface gráfica
para múltiplas tarefas. Não é só ali um sistema para subir uma máquina ou subir arquivos. Você tem uma máquina remota ali, tem uma VPS. Ela tem inúmeras funcionalidades. E cada funcionalidade... Gosto, viu? Gosto. E cada funcionalidade pode conter vulnerabilidades. Mas antes, vamos entender o que é vulnerabilidade, certo? Principalmente na área de arquitetura. Então, vamos diferenciar primeiro falha. O que é uma falha? Falha de perfeição, defeito, erro, algo que acho que todo mundo tem, né? Eu não sou perfeito, então é a falta da perfeição. Eu tenho defeito, eu erro, mas isso não vai tornar a minha pessoa uma pessoa vulnerável. Eu não tenho uma fenda, claro que tenho, né? Esse narizão aqui tem 2 fendas, ó. Mas a vulnerabilidade vai ser algo que, em conjunto com a falha, que vai permitir alguma coisa. Tá. Vulnerabilidade. Vamos ver o que se trata essa palavra. Qualidade ou estado de que ou se encontra vulnerável. Certo? Então, se encontra vulnerável, se encontra falho, mas que permite alguma coisa. Então, dentro de sistemas clouds aí, de arquiteturas, ou de alguma funcionalidade dentro desses sistemas aí, pode estar falho, mas às vezes não permite ali uma pessoa mal intencionada, um black hat, aí que era conhecido como hacker, mas o hack é um termo muito amplo, então a gente trouxe aí um termo menor, que são os black hats, que são as pessoas mal intencionadas, com o intuito de danificar, destruir, desconfigurar ou vazar informações confidenciais, com o intuito mesmo de prejudicar ali instituições ou pessoas, tanto do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro. Então, continuando. A gente vê aqui, ó, usar cloud. Eu acho que as maiores empresas do mundo hoje, as big datas, big techs, usam algum sistema de cloud ou tem algum sistema de cloud em sua aplicação. Mas aqui eu tenho um texto do Mohamed Ali, ou uma citação, que ele fala: quem não é corajoso o bastante para tomar riscos, não realizará nada na vida. Então ele está apontando o dedo para a gente, falando para a gente se arriscar, sim, porque se a gente não se arriscar, poxa, eu sei que tem vulnerabilidade, eu sei que tem falha. O que eu posso fazer? Não vou usar? Vou deixar aí de não usar uma coisa que pode nos adiantar, pode nos ajudar, pode construir aí e fazer grandes sistemas, economizar milhares de dólares, porque se a gente for ver como é construída uma arquitetura de software, uma arquitetura empresarial dentro do cunho de business para uma empresa aí de grande porte, antigamente era milhões, a gente comprava suítes, passava cabo para lá e para cá, e isso era muito complicado. Hoje não, hoje a gente tem tecnologias aí dentro da GCP, dentro da Azure, que também é uma concorrente, e tem outras também que são menores, que traz uma facilidade e uma descomplicação dentro do âmbito de arquitetura de software e empresarial, que, cara, em 10 segundos você monta
você monta uma empresa, você monta um atendimento a cliente, você monta um sistema de contabilidade, você monta aí, da empresa do Gustavo aí, as verificações de placas e a comunicação de placas entre países, que é mais fácil para você, né, Gu? Um pouquinho sofrido, mas na cloud se torna um pouco mais fácil. Torna mais fácil o nosso trabalho aí. Mas não adianta só tornar mais fácil, mas também a gente tem que olhar para o lado seguro. Só verificar aqui os comentários. Ah, você que ama GCP, né? As meninas de olhos. GCP é o amor da vida. Mas não adianta a gente ter todo um sistema funcionando, tudo bonitinho, formadinho, indo para frente, se a gente não pensar aí no lado de segurança, certo? Porque hoje, mesmo que a gente não tenha malícia, mas as outras pessoas vão ter a malícia ali e podem vir utilizar de coisas que a gente deixou aí para trás, certo? Se a gente não está preocupado, a gente deveria estar, porque é terrível. Eu posso trazer um caso aqui recente, coisa de 90 minutos atrás, em que pessoas invadiram aí o sistema da Americanas através de uma vulnerabilidade na cloud, porque ela tinha um controle de cloud ali para o marketplace dela e ela liberava um controle nivelado ali de empresas, certo? Então, tem empresa X lá dentro, empresa Y, e essas empresas tinham um nível de acesso e não tinha uma verificação para se eu posso ter de novo, exatamente. Então, é algo que está se repetindo. E a gente tem muitos problemas também com megadados, né? Ou, qual é a palavra mesmo? Metadados. Porque essas plataformas não estão filtrando nossos metadados. Então, você sobe ali uma foto, um áudio para a nuvem e ela não filtra, não retira esses metadados do seu arquivo, e esse arquivo ali pode conter coisas no metadados que pode ser confidencial. E abrindo uma ferramenta ali, você consegue ler os metadados tranquilamente, não é coisa de muitos anos de experiência, certo? Deixa eu abrir aqui, ó, uma pesquisa simples no Google, a gente pode achar qual a ferramenta, pode falar, Google. Inclusive, dentro da própria GCP, se você usa o Cloud Storage ali para guardar algum documento que ele trata como um objeto, qualquer pessoa que estiver dentro do projeto consegue acessar os metadados daquele objeto, daquela foto, daquela tabela, texto, enfim. É muito, muito fácil encontrar. Muito, muito fácil. Como você disse, realmente não é difícil, não. Olha só. Ó, ele fala um texto longo aqui, dá uma explicação. Ó, essa daqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó. Comandos. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Ó. Básico para ler, o exemplo básico para ler. Ó. Para escrever multi-arquivos, ó. Escrever em todos os arquivos do diretório. Olha só.
comando simples, ó, você abre a ferramenta, passa a tag e passa onde você quer escrever e qual arquivo. Não é algo muito complexo. E você pode injetar também, ó. Aqui ele fala em escrever, você pode injetar um metadados dentro de um arquivo. E se você, tipo, quiser subir esse arquivo, você pode colocar um metadados malicioso ali, um payload ou algo que pode emeter ali um ataque dentro do sistema ali da cloud, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Discutindo, ó. Antes de tudo, o que é falha, a gente entendeu, o que é vulnerabilidade. E o Guilherme também falou sobre o risco, sobre a gente ter esse controle de risco, né? Guilherme, você ainda está aí? Tô sim, meu amigo. Ó, você quer adicionar mais alguma coisa nessa parte de risco? Volta lá pro slide. Cara, Peraí que assim. eu fechei. Opa, você quer voltar lá pra transmissão ou não? Não, eu vou abrir, pode falar que eu vou abrir. Cara, sobre essa questão de risco, é muito importante, assim, além de você saber considerar o que deve ser prioridade e o que não é, um dos pontos que é interessante a gente se aprofundar é saber o que é interno e o que é externo. Ou seja, existem problemas que eventualmente vão aparecer ali, cara, que não vai ser diretamente do seu controle, por exemplo. Que pode acontecer, por exemplo, de você estar utilizando determinada tecnologia e amanhã lançar um problema de segurança, ou seja, uma vulnerabilidade daquele provedor de tal serviço que você está utilizando, de tal tecnologia que você está utilizando, que foge do seu controle. Só que aí cabe a você ter ali um preparo da sua equipe, uma maneira pronta, já que já está feita, de o que a gente vai fazer se caso isso acontecer. Quais são os planos, quais são as instâncias que a gente tem para isso. E claro, também, né, ter o controle de risco sobre o que é interno, ou seja, o que faz parte de fato do nosso sistema, o que está dentro da nossa aplicação, faz parte dos nossos controles, tanto na parte de rede, quanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de programação, e claro, né, na parte de cloud também, né, que é o tema central dessa palestra. Então, essa aqui é minha fala. Exatamente. Tem 1 milhão de áreas aí que a gente pode trabalhar, que a gente pode aplicar, e geralmente fica tudo sobrecarregado para nós. Então, poxa, eu tenho que fazer a aplicação, tenho que fazer o script, o que for, subir para cloud. Nossa senhora, eu tenho que falar mais português, hein? Me chamam para mais calls em português, que o meu português está difícil. Mas continuando, a gente tem que fazer esse controle também de subir, fazer funcionar, tornar seguro ou mitigar aí o que for de falha de vulnerabilidade, rodando um SASH ou o que for aí. E ainda fazer um controle de risco. Não é só tornar, assim, entre aspas, seguro, mas também, eu tenho ali uma área de usuário e essa área de usuário ninguém pode entrar, sabe? É de mim aí o que for, programadores que têm aí acesso. Então vai ser o ponto 1. A gente tem que filtrar isso tudo, fazer um levantamento de informações, às vezes, tipo, um e-mail, poxa, isso daqui não pode vazar, que isso é importante. E isso sobrecarrega também, às vezes a gente tem ali um determinado tempo de entrega e a empresa não pensa muito na área de segurança, ou quer que você faça tudo. E isso é ruim hoje em dia dentro aí do mercado brasileiro e até mesmo latino ou internacional. A gente olha, cara, poxa, não é todo mundo que está se preocupando com segurança. E tem uma galera se preocupando com segurança, mas deixa algumas coisas para trás. Não tá olhando tudo. Faz ali só o básico e acha que tá tranquilo. E isso é ruim. Então, antes de tudo, pense na falha, se está funcionando,
Beleza. Não, cara, não é assim. Se tá funcionando, você tem que filtrar, você tem que testar. Se tiver algum erro, poxa, peça mais tempo ali para consertar, converse com o superior, olhe se tem vulnerabilidade, independente de seja antiga, nova, se acabou de sair. Temos também as vulnerabilidades de 0 dias ou 0 day, ó, que são vulnerabilidades, ó, de software de computador desconhecidas para aqueles que deveriam estar interessados em sua mitigação. Mitigação aí seria arrumar ou impedir que alguém aí utilize dela, certo? Então pode ter uma vulnerabilidade aí de dia 0 de acesso não autorizado em um ambiente cloud, vamos supor. Só que ela é 0 day, ninguém ainda conhece ela, só eu aí e o Gustavo achamos aí caçando, testando, né? Imagine isso vazar e não ter uma mitigação, não ter um jeito de arrumar, certo? Seria horrível. Então, a gente tem que pensar nisso também. E conhecer também esses termos, o que rola, o que acontece, né? Tá sempre atualizado. É isso, continuando. Segurança. Alguém levanta a mão? Quem tem? Deixa eu ver. Pode falar. Quem levanta a mão? Opa, boa noite, tudo bom? Sim, Então, sim. cara, dando um exemplo de como minha voz tá boa? Sim. Sim, sim. Ah, beleza. Cara, no banco, por exemplo, o que acontece? Geralmente o pessoal de segurança, o que é uma falha, primeiro que a segurança ou gestão de acesso é terceirizada, só que eles acham que só porque tá na cloud, tá seguro, e isso eu vejo na maioria das empresas, né? Porque Verdade. tem gente que acha que basicamente assim, bom, eu taquei lá o negócio no Azure, taquei no... Pô, é a Microsoft, né? Como é que não vai estar seguro? Aí muitos acreditam nisso. E a maioria das Tá na falhas... cloud, tá seguro. Vou dormir isso. com essa. Deus abençoe. Mas a grande questão, eu acho, é a seguinte. O grande problema mesmo, principalmente nos sistemas bancários atualmente, que, assim, muita gente não vê, mas, assim, é o que mais movimenta dinheiro, querendo ou não, na internet, porque tudo passa por eles, né? Cara, a maioria usa sistema inferior ao, em questão de sistema operacional inferior a sistemas de 2010. Sim. E o que acontece? Quando o cara, por exemplo, eles fazem uma build completamente modificada do Windows 10, acaba abrindo um monte de falha. Por exemplo, eu não vou identificar o banco que eu trabalho, né? Mas o banco que eu trabalho, ABC. ele tem uma vulnerabilidade do WannaCrack. Se, por exemplo, você for explorar Eternal Blue dentro dele, você vai conseguir o mesmo efeito que causou quando saiu, de fato, a vulnerabilidade Zero Day. E o mais engraçado é que, assim, geralmente, em grandes sistemas, né, quando o pessoal tem muita demanda, principalmente datas comemorativas, ao invés deles corrigirem a falha, eles simplesmente colocam um filtro para que você não encontre tal função ou não consiga acessar tal coisa. Mas se você conseguir desfiltrar, dá para desfiltrar pelo browser mesmo, ou fazendo... Você consegue... Como eu exploro essa falha, né? Eu geralmente baixo a página da web e vou explorando o código, porque lá dentro do código você tem uma opção on e off, né, no DevTools mesmo, e você consegue desfiltrar todo o conteúdo, no caso de falhas, que geralmente vão estar reportadas como reports, alguma coisa assim, e você vai estar conseguindo aí as vulnerabilidades que são existentes, mas que não aparecem na interface do usuário. Isso é muito, assim, muito crítico, porque principalmente agora tiveram vários ataques, né, principalmente no Walmart americano, que foi justamente a exploração dessa falha. Eles desfiltraram, encontraram a falha, exploraram e deixaram tudo com preço zerado, né, nos Estados Unidos. Então, tipo assim, muitas das empresas acabam se preocupando menos com a questão de segurança por estar com o nome de grandes empresas atrás fazendo a questão da segurança, né?
não só da, por exemplo, eu comprei vamos supor, comprei um dispositivo para filtrar minha conexão de acesso. Só que eu não realizo nenhuma configuração nele. Eu só uso do jeito que veio de fábrica. Cara, isso não funciona. Tipo, tem falhas padrões, etc. Então tem muita coisa que eu acho que tem que ser explorada antes mesmo da cloud, porque você pode jogar simplesmente seu sistema na cloud e tem, lógico, as vulnerabilidades da própria cloud, mas daí é um atentado contra a grande empresa, mas principalmente acho que a falha se encontra nas grandes empresas que não, nas pequenas empresas que acham que estão seguras justamente por causa do nome. Sim, exatamente. Mas, Guilherme, você quer comentar alguma coisa? Então, eu só queria dar uma complementada, que tem 2 pontos, na verdade, que não foram mencionados, é que, assim, sobre isso, muitas pessoas também que acabam adquirindo o serviço de cloud, elas acabam não tendo total consentimento do que elas mesmas estão comprando, porque, por exemplo, se você analisar nos 3 principais provedores de cloud do planeta, que, no geral, é a Azure, o Google e a AWS, todos eles possuem um quadrante que eles apresentam para todos que vão comprar, adquirir o serviço deles, que eles apresentam exatamente o que deve ser responsabilidade do próprio provedor e o que é responsabilidade do próprio cliente que está colocando ali a aplicação dele dentro daquele ambiente de nuvem. Então, assim, muitos acabam não tendo essa noção. Tanto é que se hoje você entrar nas academias dessas empresas e fizer um treinamento, um dos assuntos que eles primeiramente vão procurar te apresentar é justamente esse quadrante para que você tenha uma ideia do que foge do seu controle e o que é diretamente seu controle. Tanto que isso hoje em dia é uma das coisas empregadas na capacitação básica de um profissional de nuvem e que todo mundo deveria ter esse consentimento. Só que muitas das vezes, muitos acabam não tendo, né? Acaba não olhando essa questão. E também muitas das coisas que as empresas às vezes faltam investir também entra na questão da educação comum, né, da empresa, porque um dos princípios básicos da cibersegurança, da segurança de informação, acaba sendo também a questão de treinamento, né? Que haja o espaço justamente para que o profissional de cibersegurança possa comunicar e falar com a empresa dele, dar orientações convictas e profundas sobre isso. Também, às vezes, dependendo da empresa, da equipe, eles acabam recomendando treinamentos externos para os próprios funcionários, só que é aquela velha história que nem foi citada anteriormente. Você acaba olhando para as grandes empresas, mas se você olhar para médio e pequeno porte, isso acaba não acontecendo. Essas empresas não têm noção do quadrante que é mencionado nos próprios termos, e também não tem essa noção de que tem que haver um treinamento e um conhecimento para isso. Menosprezam quanto especialidade a área de cibersegurança, né? Então, era só isso que eu queria falar. Sim, exatamente. E quando tem algum treinamento ali, é só questão de phishing ou alguma coisa ali do tipo de malware, certo? Não vão além aí, não chegam na cloud, não mostram questões aí de perigos também, certo? Mas continuando aqui, estava falando que segurança atrapalha também. Vocês saberiam por quê? Não pode falar, pai. Geralmente a segurança atrapalha quando o pessoal quer controlar demais e acaba inutilizando o próprio sistema, né? Geralmente, tipo assim, a pessoa quer colocar, ou você coloca pouca segurança, tem quase tudo liberado de sistema, ou o ideal mesmo é você geralmente achar um ponto de equilíbrio entre disponibilidade, segurança e eu não lembro outro ponto, mas são 3 pilares da segurança da informação. Aqui, ó. Isso daqui? Isso, exatamente. Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Bom, a gente precisa do sistema online, né? Ele precisa estar disponível, independente do horário. Sim, não precisa 4 horas por dia, mas quando o cliente for lá usar, ele tem que estar disponível. Se isso não tiver, aí pode atrapalhar, pode causar problemas aí, até percas monetárias. Mas se você colocar aí um firewall, um Wi-Fi, milhões de defesas aí, pode vir pesar o sistema e demorar ali o carregamento, isso pode ser horrível ali na hora
de o usuário acessar, ele pode achar ruim aí a demora de acesso, ou por clicar um monte de coisa, colocar um monte de dados, ali verificar se não é um robô. Essas partes de segurança pode atrapalhar tanto o consumo do usuário na sua empresa, no seu local ali, onde você trabalha, e também pode vir também tornar algo vulnerável, porque você quer ali algo mais performático, algo mais rápido, de livre acesso ao usuário, mas você pode estar liberando também aí coisas que podem tornar ele vulnerável e pode vir a levar a ataques aí também. A integridade, a gente tem que trabalhar com a integridade de dados. Geralmente, os dados têm que estar inteiros, não podem ser perdidos. Mas se você colocar ali criptografia, colocar aí chaves de RCA, vários tipos, aí pedir para o usuário não compartilhar dados confidenciais, às vezes pode atrapalhar também a integridade. Imagine você usar uma criptografia tão forte que ela demora 8 horas para ser descriptografada, mesmo com as chaves principais de desconfiguração e descompactação. Imagina fazer um processo de 8 horas só para fazer uma compra ou acessar sua conta bancária. É horrível, né? Mas tem criptografias que fazem esse processo aí muito lento. E na confidencialidade é controlar aí também coisas confidenciais. Então, pode atrapalhar tanto para o lado do usuário, tanto para o lado da empresa. Até para você trabalhar também, o Gustavo já teve exemplos que a segurança atrapalhou muito o trabalho dele. Eu acho que todos aí podem ter uma história para compartilhar também. Porque o computador do trabalho dele tinha tantas defesas que estava atrapalhando ele trabalhar com certas APIs, fazer chamadas. Estava filtrando ali, bloqueando APIs reais, dignas, verdadeiras, mas só porque estava fora do whitelist. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Fui eu. Uhum. Só para dar o contexto, o que aconteceu? A empresa que eu trabalho, ela estava sofrendo muito ataque nos sistemas, e tanto nos físicos, quanto em ambientes que estavam na cloud, nos sistemas que estavam em cloud, estava sendo atacado em tudo, e a empresa decidiu socar segurança em tudo. Coisas que, assim, eles nem sabiam, nem tinham documentação muitas vezes. Então, chegou uma época que você não conseguia trabalhar, que eu até comentei com o Benite, tipo, você não conseguia fazer um request no Python, assim. Dava erro, aí ia pro log do computador, você via o log do computador, acusava que era vírus. Biblioteca tem um monte que até hoje você não consegue instalar, e sendo que, na verdade, você podia, por exemplo, na GCP usar o Secret Manager para guardar, por exemplo, sei lá, string de banco de dados. Aí passou a usar alguns tipos de acredito que seja um software ou ferramenta que a gente até chegou a conversar sobre, que é o Fossa e o Cycode. E aí parece que resolveu algumas coisas, assim, porque tinha muita falha, tipo, tinha muita coisa crítica, e ele fica dando scan nos projetos, ali dentro da GCP mesmo, e aí ele vai indicando onde tem e como resolver, o que pode ser feito para ser resolvido, é bem mais rápido, assim. Então, por isso que eu comentei lá em cima, que muitas vezes acaba que, por exemplo, eu sou engenheiro de dados, acaba que eu tenho que fazer esse tipo de trabalho que, ao meu ver, não é
o tipo de trabalho que o engenheiro de dados tem que fazer, tipo, é alguém de segurança, né? Porque eu não tenho o conhecimento necessário para isso. Talvez eu possa estar fazendo alguma coisa que está errada, não sei. Deve estar passando. Que aí já é um outro problema. Sim. Então, agora que as empresas estão começando mais a olhar para esse lado, sabe, de segurança dentro da nuvem de fato. Porque não é só botou lá e porque tem uma empresa por trás é que tá seguro. Pelo contrário, né? Enfim, o GCP aí tem muita coisa para falar que, assim, qualquer coisa você acessa qualquer dado. Então, foi esse o contexto, e assim, chegou, e ainda tá nesse pé ainda, liberaram um pouco mais, mas até hoje não dá para você fazer um request no Python dentro nem fora da VPN da empresa. Chegou nesse nível. Próximo, pode falar. Eu esqueci o seu nome, cara. É, Vinícius. Vinícius, pode falar. Cara, lá dentro da imagem do banco, o que acontece? Até o nosso e-mail é filtrado, né? Quando a gente usa o login de rede, a gente só consegue acessar o computador com ele. Cara, tem duas. A área do banco é dividida em duas partes, né? A questão da gestão de acesso, que é a que eu faço parte, e a questão do controle de vulnerabilidades e riscos, né? O que acontece? Esse pessoal da vulnerabilidades e riscos é interno do banco. Nós somos terceirizados, né? Só que quando a gente detecta alguma coisa, tipo, de risco, etc., a gente tem que passar para eles, né? O mais engraçado é que, assim, quando o banco vai fazer programa de bounty ou alguma coisa assim, para análise de vulnerabilidade, que eles preferem fazer um bounty público do que pagar um pentester para encontrar falhas, né? Sim. Acaba que quem trabalha diretamente relacionado com a segurança do banco, que poderia estar ali reportando diversas falhas, não pode participar. E isso eu acho tipo um meme, sabe? Mas, assim, o que acontece? Semana passada, a gente teve uma invasão. Por quê? Cara, a gente identificou uma vulnerabilidade justamente na Eternal Blue, né? Que foi quando a gente descobriu que o computador tava com esse problema na imagem do banco. E nessa que a gente foi tentar mandar para os caras, o e-mail foi recusado. Porque como nós somos terceirizados, teria que mandar para dentro da rede do banco, né? Do e-mail dos caras. E a própria imagem do banco estava bloqueando esses e-mails. Ou seja, a gente não conseguiu reportar a falha e por meio dessa falha acabou que o banco foi invadido. É triste, às vezes eles acham que o jogador não pode, o treinador não pode jogar, né? Só porque você tá ali, tem um trabalhinho ali terceirizado, você não pode ali trabalhar com eles por fora, né? Ajudar eles por fora. Aí eu penso assim, porque talvez você pode ter ali uma informação a mais, algo para ali complementar, você já conhece o ambiente, eu acho que seria desonesto. Mas, pô, bloquear o e-mail, eles podiam pelo menos receber o seu relatório ali, seria melhor. Mas é ruim esse lado. Guilherme, pode falar, se você quiser explicar aí a ISO 27001 também, fica à vontade. Eu ia deixar para você, porque a princípio a palestra é sua, mas assim, complementando da linha de raciocínio que vocês estavam falando, cara, é que assim, eu sei que análise de vulnerabilidade e pentest são coisas completamente diferentes, mas é só você pensar pela lógica de que existem tipos de ataques que vão ser feitos. Tem ataques que é um cara de fora que sabe zero coisa. E esse tipo de ataque, ele busca um objetivo, ele tem uma abordagem, ele gera um impacto resultante para o sistema. Agora, você pegar um cara que sabe parcialmente as coisas, ele vai gerar outro impacto, ele tem outro objetivo, ele tem outra meta para ser buscada. Agora, tem o com acesso total, né? Que para quem não sabe, isso se chama black box, gray box, white box. Esses tipos de testes diferentes, claro que são coisas distintas da análise de vulnerabilidade, mas de uma maneira análoga, a gente poderia pegar e aplicar esse mesmo exemplo numa análise de vulnerabilidade. Até mesmo no bug bounty, que nem o Peniche falou antes, seria desonesto você pegar um cara que tem uma informação prévia. E também que o erro da empresa em si não está em não permitir nesse programa de bug bounty. Está mais do que justo, porque seria desonesto.
Mas qual seria o correto da empresa? Ela fazer campanhas internas para permitir que os internos da empresa falem se tem problemas ou não de segurança. Mas aí seria outro estágio de aplicação da segurança da informação, seria outro objetivo, e a ideia primária disso é completamente diferente daquela do cara de fora no bug bounty público fazer o teste dele, fazer a análise de vulnerabilidade dele. Entendeu? Porque o cara, quando já tem uma informação prévia, ele já tem acesso ali a outras coisas, ele já entende certas camadas de segurança que um cara de fora, de repente, não vai entender como funciona, não vai nem fazer ideia de que tá ali. É isso que eu queria falar, assim. Se você quiser explicar ISO 27001, Peniche, a palestra é sua, cara. Não, não tem nada minha aqui não, cara. É todo mundo aqui compartilhando conhecimento, mas vamos lá. Só para finalizar, a empresa deveria aceitar sim, mano. Não dá a mesma qualidade aí de retorno, mas tem que aceitar, pô. Se o cara tá falando que tá vulnerável, poxa, escuta, recebe lá. Mas vamos lá, olha, eu tenho a quantidade exata de 27 mensagens. Mas existe ISOs aí para controlar e ensinar a gente trabalhar com a segurança dentro da internet ou trabalhar com aí dados, entre outras coisas. Temos as ISOs e também temos as PCIs, que é para trabalhar com dados bancários e dados de cartão de crédito, certo? Aí a ISO 27001 é especial para trabalhos de segurança da informação. Então, elas são padrões, são padronizadas, tem um padrão aí numérico também, tipo 27.002, 27.000 e pouco, tem as 9.000 e pouco, certo? Então, essa 27.001 é de segurança da informação. Então, você que vai trabalhar com segurança da informação, você precisa conhecer ela, pelo menos, ou ter uma empresa certificada por ela, porque elas são referências aí para controle de segurança e qualidade de segurança. Aí você procura mais à frente aí, dá um Google, claro. Achei uns links aí no grupo. Onde eu parei mesmo, meu bonito? A gente estava falando que segurança atrapalha, né? Sim, sim. Bom, a gente tem que pensar nas coisas que realmente são importantes. Bom, eu tenho aqui um cartão de crédito. É realmente importante eu gerar ali métodos e atividades e técnicas para proteger o meu cartão de crédito? Óbvio. Ah, mas eu tenho o meu nome, um Lucas Peniche, eu tenho que proteger realmente ele, fazer toda uma arquitetura, um sistema de controle de entrada e saída para que o meu nome aí seja protegido? Bom, eu acho que o cartão de crédito é mais importante que só o meu nome. Então a gente tem que medir isso, fazer essa medição, certo? Fazer um controle. E, claro, colocar ali as prioridades. Tinha colocado um link aqui, mas eu acho que não está abrindo para mim. Aqui. Bom, cadê? Minha bateria já está indo embora, olha que delícia. Pega o carregador que ainda tenho pergunta para fazer. Não, esse Enfim, vai ser postado aqui no YouTube, tá? Tô gravando. Vai ser postado no YouTube sim, tá? Primeiro no chat. E o bonito que a empresa, não vou citar a empresa, ela não tem outros carregadores no Brasil, assim, não tem revenda. Olha que gracinha essa filha da boa mãe. Cadê? Como eu vou traduzir aqui? Aí, ela não tem em São Paulo, que é um dos maiores blocos. Aí, eu tenho que pedir para enviar da Alemanha para cá. Eu vou fazer isso? Não, porque eu não sou doido.
Olha só, tem uma referência aqui, ó, que você vai lendo, ó, semelhantes à Amazon contínua, Google aí hospedado em serviços. Vocês podem dar uma lida, vou deixar o link aqui para vocês. Mas a gente, quando você estiver lendo, a gente vai ver aqui, ó, que são coisas simples, ataques simples. Olha só. Que o cara fez aqui, ó. O Talking API vazou, ó. Olha só. E com a API nas mãos, a gente pode fazer de tudo. A gente pode ter o controle total, olha só. E fez uma requisição, ó. Fez um curl, uma requisição simples. Pediu o método push, ó, no site aqui certinho e tudo. E ele passa aqui embaixo, cadê? Um grep. Ele passa um grep procurando o que ele quer. Exatamente, ó. Ele acha que a API, chave de API, né? E com a chave de API, ele pode ter acesso aí de um admin, de um Denver, certo? E com isso ele faz o que ele quiser dentro do sistema. Ó, foi da Firebase, então é a GCP do Google mesmo. E não é algo muito complexo, olha só. Temos especialistas de segurança, pode dizer que esse comandinho aqui no Linux é uma das primeiras coisas que a gente aprende, certo? Mas vamos para a próxima. Olha só, seu projeto tem, ó, a gente tem que verificar, ó, que algumas coisas dentro do nosso projeto que a gente já tem que tirar, ou a gente tem que substituir. Porque se tiver nossos projetos dentro da cloud, a gente já está vulnerável a RCE ou a um controle total da máquina, um vazamento de dados. Por quê? Porque nessa base aqui, ó, da Firebase, nesse caminho, tá vazando, é padrão lá e não tem como modificar, não tem como fazer outro caminho ali da URL, porque é algo padrão deles, onde eles fazem solicitação com a chave de API do Google. Então você loga aqui com um novo usuário e o usuário vai ter a sua chave única, e com essa chave única ele vai passar na URL para identificar você. E se alguém pegar essa solicitação push, pegar essa URL com a chave, além de ter a chave, ele vai ter retornado ali com uma solicitação simples o seu e-mail e sua senha crua, nua, em texto limpo, olha só numa solicitação, numa requisição simples. Imagina, isso é terrível, né? Eu não gostaria que meu usuário e senha vazasse. Acho que ninguém aí gostaria. Será que a gente consegue achar esse caminho aqui em algum projeto? Será? Dá um Google aqui, Google Docs. Será que alguém foi ignorante o suficiente ou desprovido do conhecimento? Acredito que sim, viu? Já vi tanta coisa. Deixa eu ver. Tem uma solicitação no GitHub. Acho que é. Um projetinho aqui do próprio Google, acho que não vai ser. Tem passando aqui. Opa, alguém perguntando aqui, ó. Star Overflow. Verificação do Google. Só de telefone, ó. Código de verificação, ó.
Pode ser que fique muito mais fácil encontrar informação usando o Dorks, né? Também. Você combate. Cara, Google Docs é muito poderoso. Tanto é que eles fizeram um filtro ultimamente que, dependendo da informação, se for muito sigilosa nos níveis de camada do Google, ele não vai te entregar os resultados e vai falar que não existe. Ele tira do ar, né? Aham. Não indexa, né? Não vai Pois é. indexar. Ainda bem, né? É, porque há uns anos atrás vazava até, tipo, por exemplo, alguém fez o login no Facebook da vida, quando tinha diversas falhas de Facebook antes de ser encontrada uma falha crucial que ficou bem famosa aí na internet, o pessoal, geralmente, quando você pesquisava no Google com a dork certa, ele vinha um monte de login do determinado dia que você pesquisava. Ô, louco. Aham. Aí é bom, hein? Pois é. Por que você não me passou isso daí antes? É porque foi um carinha bem mais novo que a gente que achou a falha, isso que é mais incrível. É os bons mesmo, é os mais loucão, filho. Eu fico triste com a situação do mercado, porque geralmente a galera não aceita quem não tem ensino médio completo, não tem faculdade, né? Mas se você pegar o pessoal que tem mais experiência, que tem um conhecimento mais avançado, é essa galera que não parou para estudar o ensino médio, não parou para fazer uma faculdade, mas eles invadem qualquer coisa em 10 minutos. Ou arrumam qualquer coisa em 10 minutos, né? E o mais engraçado é que eles acham que você tem que ter anos de mercado registrado para aí sim eles considerarem te contratar para, sei lá, enviar notificação de DLP. Sim. Aí a pessoa que tem anos de mercado só ficou fazendo a mesma coisa sempre, só olhando a telinha ali. Não sabe o que é um SQL Inject, não sabe o que é um XSS, não sabe as ferramentas atuais, né? Cara, e o mais engraçado é que assim, você vai pegar uma empresa. É que depende muito do tipo de empresa que você vai pegar, mas, por exemplo, geralmente concurso, vaga que você entra por concurso para altos cargos na TI, às vezes, cara, o cara pode não saber nada, que ele vai estar ali por conta do concurso. Então, isso eu acho que é uma falha muito grande, principalmente para a área de segurança das empresas. Porque, por exemplo, você vai pegar banco. Eu vou dar um exemplo, tá? Santander. O Santander, ele faz concurso para a área de segurança sem teste prévio de conhecimento. E isso eu acho um erro porque, assim, você bota um cara que já tem, por exemplo, lá seus 40 e poucos anos, você acha que o cara vai se atualizar todo dia? Tipo, ele acabou de entrar na função, nunca tinha mexido com segurança. Você acha que ele vai se atualizar todo dia sobre Zero Day, etc? Não vai. E aí começa a aparecer vulnerabilidade. Eu teve a do Bradesco aí, que sumiu o dinheiro e injetaram o dinheiro onde não tinha, porque um programador que passou no concurso, passou na provinha, fez merda. Então, o que adianta? Aí a gente consegue ver, por exemplo, também o porquê alguns sites a maioria das aplicações do governo não são tão seguras, porque justamente não está sendo feito um pente na segurança, não é, tipo assim, deveria ser um exemplo a segurança dos caras, né? Até porque remete à segurança nacional, mas acaba sendo justamente o contrário. Porque você passou numa prova, eles acham que você é o especialista. Exato. Bom, mas vamos finalizar. Com o Google mesmo, a gente pode encontrar, eu encontrei uma aqui, ó, eu só paguei metadezinha, mas vocês podem tentar depois, e ela tá no ar ainda. Tipo, os caras não tiraram, ela tá ativa, e é triste. Aqui, muita coisa é culpa do Denver. Cara, às vezes não é culpa do próprio desenvolvedor, mas sim da empresa ali que dá um limite de tempo ou contrata aí o cara para uma função e coloca ele para fazer 1 milhão de coisas. É triste isso. Acho que tem um códigozinho aqui, deixa eu ver. Deixar desenvolvimento full stack na mão de estagiário também. Entra como estagiário e faz tudo. Tenso, velho. Deixa
Deixa eu ver aqui mais o que é. Viu? Eu acho que caiu o notebook dele, velho. Aí eu. Pra você me bateria. Será que ele volta? Eu te mando a mensagem. Acho que voltou. Voltei. O pessoal não foi embora, não, hein? Boa. Tranquilo. É porque meu computador acabou a bateria. Eu vou processar essa empresa, velho, na moral. Mas continuando, geralmente você é sobrecarregado, então às vezes você deixa passar alguma coisa, ou algumas pessoas aí que passam por concurso e não se atualizam, ficam aí só sentado coçando o saco, achando que tá abafando porque tá no cargo. E tem outros casos também, mas só porque tá vulnerável é culpa do desenvolvedor, nem sempre. Mas é isso, galera. Alguma pergunta? Algum assunto específico que queria comentar? Minha voz tá dando um retorno? Ou peixe? Mas dá pra te entender. Vocês viram que a semana passada. Cara, baixa seu volume porque eu tô me ouvindo, literalmente. Eu não tô conseguindo entender. Vocês viram que umas 2 semanas atrás lançou a Magalu Cloud, né? Magazine Luiza lançou a cloud deles. E eles venderam a ideia de que seria mais seguro porque os dados estariam no Brasil, porque eles criaram um data center em São Paulo e um em Fortaleza, se eu não me engano. O quanto dessa afirmação que eles jogaram na mídia é verdade? De que porque os dados estão no Brasil, não estão em servidores lá de fora de GCP e tal. O quanto disso é verdade? Zero. Acho que, assim, a maioria do pessoal que vai falar, por exemplo, eu tenho meu próprio servidor, geralmente eles terceirizam todo o serviço com empresas que já estão no mercado e colocam a marca deles. Então, tipo assim, você tem que ver de onde eles tiram toda a base de segurança deles, toda a equipe, para ter realmente alguma coisa segura, né? Mas fazer do zero, assim, já falar que tá tudo seguro, aí é meio duvidoso, porque até o Azure tem vulnerabilidade, como é que a deles não vai ter? E tá começando agora, né? Então, Como o Guilherme comentou aí também, a performance e a entrega dos dados pode ser melhor, pode ter uma melhor qualidade, porque está num servidor mais próximo. Então, ali a latência vai ser menor. Pode falar, Guilherme. Que é o que exatamente não é uma qualidade, né, que ela pode ser associada diretamente com a segurança da informação. Em certo ponto até pode, por causa do pilar da disponibilidade, mas de uma forma bem distorcida, né, e eles não podem vender a ideia de que necessariamente o sistema deles seja mais seguro porque a entrega deles é melhor, né, porque é o que eu falei do local de borda, por estar numa região mais próxima dos seus usuários, acaba que a entrega é melhor e, por consequência, gerenciar o pilar de disponibilidade é melhor por causa das regiões que eles recebem requisições. Mas ainda assim é muito superficial afirmar, né, que necessariamente seja uma aplicação mais segura que a outra, até porque requeriria uma análise completa disso. E uma cloud vai ter um aspecto mais positivo do que a outra. Isso também conta na hora de fazer algo, né? Então, assim, é muito superficial isso. É para leigo. Ser bem sincero para vocês, é para vender para leigo.
Exatamente, vender para leigo, porque se você for pegar um especialista e falar, isso aqui é seguro, aí ele vai perguntar, mas por que é seguro? O que que vocês estão fazendo aí para afirmar que é seguro? Vocês estão fazendo um teste contínuo, uma análise contínua? Estão colocando uma equipe para resposta de acidentes? Tem um Red Team? Tem um Blue Team grande, forte? Quais são aí os profissionais que estão trabalhando com você? E fora isso, cara, ela tá aí falando ao vento, né? Pode falar. Eu tenho uma outra dúvida. Cara, eu vou mutar teu áudio porque tá difícil. Peraí. Agora sim. Cara, sistemas. As empresas agora elas estão apostando muito em multi-cloud. Tipo, usam alguns serviços da GCP, outros da Azure, da AWS. Eu, por exemplo, trabalho com as três praticamente. Você cria um aplicativo, na GCP, por exemplo, mas o registro dele tem que ser feito na Azure, enfim. A questão ainda voltado para a segurança, regras de segurança e, enfim, ferramentas que você vai usar ali enfim, para o que vocês fazem, tem que ser aplicado por os três separadamente, porque cada uma tem uma forma de lidar com os dados, as informações e tudo mais, enfim, tráfego, ou é uma coisa mais geral, mais genérica, que uma serve para todas? Como que funciona isso? Com Tem que base, filtrar, cara. com base no sistema do banco, pode falar. A gente tem que fazer regra de segurança para cada módulo ou para cada função. Não vai ser uma para todas, porque às vezes você pode estar atrapalhando um lado, ali a questão de segurança vai atrapalhar, porque se eu fazer o IPX não pode ser consultado, não pode ser requerido e nem pode ser utilizado dentro do sistema da cloud ou nos aparelhos da empresa. Se você falar isso para todo mundo, às vezes pode ser um IP ali, uma API, que pode ser utilizado para uma coisa bem específica que vai salvar o seu trabalho. Por isso que é bom fazer uma regra de segurança para cada coisinha. Mas pode falar aí, sabe? Basicamente, tipo assim, olhando mais para o sistema do banco que usa também multi-cloud, cara, é aquilo. Tem gente que, assim, mesmo tendo uma, já está vulnerável porque não aplica as devidas regras de segurança. Imagina com mais de uma. Então, tipo assim, acredito que se for para ter mais de uma, que seja bem configurado, que tenha uma equipe de segurança estruturada, né? Porque senão você só vai estar aumentando a chance de dar ruim, de realizar uma invasão ou alguma coisa assim. Porque uma vez que você liga diretamente essas três clouds com o sistema de toda a sua empresa, a partir do momento que abrir uma vulnerabilidade em uma e for efetuada de fato uma invasão, você vai acabar, primeiro que você pode ser, se bem mascarado, você não vai identificar de fato de onde veio a invasão, né? Qual foi o caminho que foi trilhado. E segundo que você, a partir do momento que você não acaba não tomando, tipo, tomando para uma regra geral, você pode ser que você aplique uma regra em uma, que em uma dê certo, e em outra você acabe filtrando, ou não filtrando, mas barrando alguma coisa que você precisaria na outra. Então é muito bom você especificar para cada uma as regras de segurança. Entendi. Exatamente. Galera, eu vou só parar a gravação, porque daqui a pouco já vai cair, mas a gente continua na chamada, tá? Agradecer aí vocês, Peniche, muitíssimo obrigado, e a gente continua o assunto, pode ser? Sim, sim. Só parar a gravação aqui. Vocês querem ir pro Discord? Vocês que sabem.